Nesse vídeo eu quero te mostrar alguns atributos de empreendedor de sucesso. Ao longo da minha carreira, quando eu trabalhei numa multinacional, e logo eu fui para uma limitada, eu saí da multinacional e fui para uma limitada. Isso foi um choque de realidade, muito profundo, mas eu precisava conhecer. E eu comecei a fazer um estudo de fora para dentro, onde eu selecionei alguns representantes, os quais respondiam para mim, e comecei a estudar eles, comecei a entender eles, e percebi que eles usavam de uma técnica muito boa, metanoia. Só que essa metanoia que eles aplicavam era empiricamente, eles não sabiam, mas eles tinham sucesso. E eu trouxe esse conhecimento para dentro da empresa e assim vice-versa. E começou a dar resultado. E comecei a observar também os meus líderes, os meus presidentes. E comecei a catalogar. E cheguei ao ponto de ter 30 atributos. Hoje eu vou falar de 5, porque são longos. E aí, com esses representantes, o que eu fiz? Eu fiz um questionário e eu enviava para eles mensalmente. Já eram meus amigos. E eles preenchiam. E eu percebia que eles ficavam aqui, ó. Eu percebia que eles mudavam rapidamente. Eles não ficavam presos numa mecânica de negócio. E assim eu comecei a observar os meus líderes. Só que com os meus líderes, eu não tinha como aplicar um questionário. Eles eram meus presidentes. Como eu ia fazer isso? Não tinha como. Mas eu comecei a observar. E aí fui montando, ao longo desse trabalho, esses atributos. E percebi que só tem sucesso quem conhece, estuda, se dedica sobre esses atributos. Quando eu cataloguei os 30 atributos das empresas grandes, pequena, média e micro, eu fui observar que quem não tem sucesso é porque não tem a maioria desses atributos. Fica comigo que eu vou te mostrar 5. Que se tu aplicar esses 5, você já vai ter mudança significativa no teu negócio. Eu trabalhei em empresas ricas, empresas média e empresas lascadas, pequenas, aonde eu fui adquirindo todo esse conhecimento. Eu precisei desenvolver esses conhecimentos para trazer lucro para essa empresa. Porque independe se eu era lá gerente ou diretor ou qualquer coisa parecida, eu tinha que dar lucro. A sua empresa tem que dar lucro. Nós precisamos melhorar. Fica aqui. Estrategista. Eu sei que você já deve ter ouvido milhões de palestrante, marqueteiro, mas esse estrategista, gente, essa estratégia, ela não é a estratégia simplesmente escrita no papel. Nós temos que ir acima da estratégia. Esse líder, esse empreendedor de sucesso, quando ele é estrategista, inclusive na contratação, inclusive numa mudança de hábito, tudo é uma estratégia. É necessário nesse negócio que evoluiu nos últimos anos o tal do conhecimento. Nós estamos brigando agora por conhecimento. Muitos têm atitude e esses meus líderes tinham atitude, mas com pouco de conhecimento, com pouco de habilidade. Essa atitude passa a ser negativa, não positiva. Então esse estrategista aqui, gente, a gente costuma falar que é o estrategista de guerra, que é o estrategista militar. Sim, mas agora transcreve isso para o nosso negócio do dia a dia. Não é só o concorrente que vende o mesmo serviço ou o mesmo produto que você. Esse sim, ele é, mas tem outros concorrentes que esse estrategista consegue usar da metanoia e enxergar. Ele consegue visualizar o que muitos não conseguem enxergar. Responde para mim aqui embaixo, você é ou não estrategista? De 0 a 10, te avalia, te observa, analisa da forma que eu expliquei aqui, superficial. Eu não tenho tempo de descer em todas as características de um estrategista. Segundo, observador.
Você lembra que eu abri falando que eu observava? Ali eu comecei a minha estratégia. Ali eu comecei a observar da metanoia. Eu precisava mudar, eu tinha acabado de sair de uma multinacional. Estava indo para uma limitada, aonde o presidente na época queria resultado, aonde eles não estavam conseguindo. E eu fui para esse mercado, eu fui para o campo de batalha, viajando de ônibus. Para quem conhece, eu cheguei em Belo Horizonte por volta das 14 horas e peguei um ônibus até Montes Claros. Daí o mineiro sabe muito bem o que eu estou falando, acredito que muitos conhecem essas regiões, foi mais de 12 horas de ônibus. Então eu tive no campo de batalha, eu fui obrigado a observar a movimentação desse representante, eu pude entender como que eles usavam da metanoia, como que eles mudavam o seu pensamento, então eu comecei a observar. Esse observador, interessante, não é o fato de você cruzar os braços e ficar ali só olhando. Olhar é com os olhos, nós precisamos ter visão. Visão é com a mente. Olhar é olhar. Visão é com a mente. Só um bom observador usa dessa técnica. Esse observador, ele enxerga o que os outros não estão enxergando. Comente aqui embaixo, por favor, de 0 a 10, se você está olhando ou se você está enxergando. Terceiro, esse observador, ele é persistente. Esse empreendedor, esse líder, esse diretor, esse presidente, você dá um nome que fica mais adequado para o teu negócio. Bota o nome que você achar mais adequado. Gente, eu estive em empresas que o meu chefe, meu líder, meu presidente, meu diretor, ele usava dessa terceira aqui, persistente. Mas essa persistência era no negativo. A empresa quebrada, a empresa falida. E esse líder persistia na mesma ideia, persistia no que o passado já tinha feito. Vocês estão me entendendo? Ele já tinha percorrido um tempo, mas não mudava. Ele é persistente, mas um persistente negativo. Não usa da metanoia, não usa da mudança, não usa da visão. Ele é persistente, mas não consegue mudar o foco. Esse persistente, qual eu estou falando para vocês, infelizmente, o caminho é doloroso. Comente aqui comigo, te dê uma nota de 0 a 10. Qual é o ângulo que você está nessa persistência? Você consegue se autoavaliar? Toma cuidado com a autoavaliação. Muitas vezes a gente pensa que tem esses atributos e, na verdade, eles passam a ser negativos se você não usar de metanoia, se você não usar de mudança de visão. Precisa mudar o foco. Se você mudar o foco, você vai perceber que essas meras palavras te elevam para outro nível de negócio, outro nível de liderança. Vamos para o próximo aqui, ambivertido. O que é o ambivertido? Nós aprendemos ao longo da nossa existência que tem o extrovertido e tem o introvertido. Pois é, comenta aqui comigo, você é um líder introvertido ou é extrovertido? Ao longo dos estudos nós descobrimos que tem o ambivertido. O ambivertido é aquele que fica no meio. Ele consegue ser as duas coisas em certos momentos. Ele consegue ser extrovertido e consegue ser também introvertido. Depende do momento, ele se controla. Ele tem o controle nas mãos dele. Esse líder precisa ser assim. Não é aquele líder que o colaborador diz assim, espero que você não seja esse, tá? Hoje não dá para falar com o chefe. Poxa vida, e nesse dia, esse teu colaborador, esse teu funcionário, esse teu gerente, um nome que fica mais adequado no teu negócio. Ele tinha uma ideia brilhante, ele tinha um pensamento fantástico, ele mudou, ele usou da metanoia, ele ia te apresentar uma solução para um problema, mas naquele dia ele olha para você e depois ele fala para os colegas, hoje não é dia de falar com o meu chefe. Você já ouviu essa frase? Pensa comigo, escreve aí como você é, tenta te observar, vira os farol para você. Você é empresário, você é líder, você precisa parar um pouco e entender mais dos atributos que os homens de sucesso tiveram, têm, necessitam.
Vamos para o quinto. Bom ouvinte. O bom ouvinte, ele vem numa sequência, ele é ambivertido. Por quê? Porque o colaborador não tem aquele receio de hoje não falar com o chefe, com o diretor, com o gerente, com o dono. Ele consegue chegar e dizer assim, não, mesmo que a minha ideia não seja legal, o meu líder vai me ouvir e vai me orientar, porque ele é um bom ouvinte. Ele não vai neutralizar a minha fala. Ser bom falante é fácil. Agora, ser um bom ouvinte é complicado. Marca aí, de 0 a 10, quanto você entende que você é um bom ouvinte ou não. Possivelmente, se tua nota for abaixo de 5, você não é um bom comunicador. Você não consegue se comunicar com a tua equipe. Como você viu, eu falei de 5, são 30. Em outras oportunidades, eu quero trazer para vocês os demais. Eu espero de coração que a tua empresa, que você não esteja com problemas, devido a tudo que está acontecendo no mundo. Agora, se você tem ou enxerga algum problema na tua organização, me acompanha. Eu vou trazer grandes informações para você. Detalhe, informação de quem foi forjado no campo de batalha, na rua, junto com a equipe, junto com o cliente e levando lucro para o presidente. Me acompanha.